Conectado. Apoio Cultural. Pós-graduação Faculdade Cearense. Informações 3201-7009. Colégio Batista. 62 anos educando para a vida. 4008-2300. Olá! Quais são os objetivos profissionais nas mídias sociais? Aumentar o número de visitações? Aumentar as conversações? Ter mais curtidas? Você planeja tudo isso? E como tem sido feito esse planejamento? É sobre isso que iremos conversar agora com a facilitadora em cursos em mídias sociais, Fernanda Aragão. Oi, Fernanda, tudo bom? Tudo bem, Arenusa, como é que tá? Fernanda, prazer te receber aqui. E vamos falar um pouquinho sobre o que é esse planejamento em mídias sociais, né? Ok. Fala um pouquinho pra gente sobre essa questão dos passos iniciais, né, de um bom planejamento em mídias sociais. Ok. Arenusa, o planejamento é uma ferramenta de gestão, né? Uma ferramenta assim que facilita na coordenação de recursos, de ferramentas, de pessoas, também facilita na tomada de decisões, diminuindo os riscos. É uma ferramenta maravilhosa para medir resultados, de acordo com os objetivos traçados. Então, realmente é uma ferramenta muito importante para quem está trabalhando com as mídias sociais. E assim, para quem está começando, eu indico passos básicos, porém fundamentais, que são quais, né? No caso, eu digo que são 5 passos para facilitar. O primeiro de todos, que é sempre muito importante, a pesquisa, certo? Depois da pesquisa vem os objetivos. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, como diz lá no filme da Alice no País das Maravilhas. Depois dos objetivos, você vai para as táticas, que é a parte mais operacional do plano. A maior também, a que vai determinar o que você tem que fazer para atingir os objetivos. Na verdade, desculpa, antes das táticas você tem que ver o público-alvo. Depois vem as táticas e, por fim, você vai fazer as medições, que são as métricas. Então, são esses os passos básicos. Qual desses 5 passos aí você destaca pra gente? Eu acredito que a pesquisa, porque é na pesquisa que você identifica oportunidades, que você traça os objetivos, que você fala do público-alvo também, e aí isso vai orientar estrategicamente todo o teu trabalho na parte de ações, que são as táticas. As medições também são muito importantes, principalmente com relação à mídia digital, porque as mídias digitais cada vez mais estão com possibilidade de medir com muita frequência, quase em tempo real. Então, isso possibilita que o teu planejamento, ele não precisa esperar 1 mês, às vezes 2 meses, o tempo de duração da campanha, para ser analisado. Você analisa no dia a dia e aí você já corrige qualquer coisa que esteja errada também no dia a dia. Tem muitas ferramentas também, a cada dia se aprimorando. A gente vê sempre novos relatórios, né? Exato. Novas possibilidades, e isso também é algo que encanta muito o mercado, né? Exatamente. Então, acho que tem gente até que às vezes quer ir para o último passo, né? Que é logo para a métrica, né? Antes mesmo de fazer o feijão com arroz, como a gente fala, que é fazer o início bem feito, né? Exatamente. A métrica, inclusive, recentemente o Facebook mesmo aprimorou as métricas dele, né? Deixou mais preciso. E aí o que eu digo também, o que eu aconselho é que planejamento é uma ferramenta, então o ideal é que você também se capacite em termos de estratégia nas mídias sociais, que são diferenciadas, né? E que você também aprenda a usar essas métricas a seu favor na questão da análise, porque elas são maravilhosas, mostram muitos passos que são dados na rede, mas você precisa também pensar em como você vai usar a seu favor do seu negócio, porque cada negócio exige uma análise diferente. Vou dar uma pequena pausa aqui, Fernanda, e vamos saber as dicas de negócios de hoje com Natanael Oliveira. Qual é o conteúdo ideal, qual é o tamanho de um conteúdo ideal para o seu blog, para o seu site, para o seu artigo? Essa é uma pergunta que eu tenho recebido bastante. Qual é o conteúdo ideal que o Google vai gostar, por exemplo? E eu gosto sempre de responder o seguinte: você deve focar no que o seu público vai gostar, naquilo que é interessante para você. Muita gente tem falado acerca do tamanho de um texto, onde as pessoas não vão ter tempo de fazer aquela leitura, mas aquele texto é importante para que as palavras-chave sejam indexadas e o seu conteúdo possa se posicionar no Google. Eu tenho uma dica, na verdade é um conceito até antigo, que vem do próprio jornalismo, que fala sobre a questão da pirâmide invertida, que é um conteúdo que ele já começa dando um resumo, a principal informação, e depois ele vai acrescentando novos detalhes, novas informações. No jornalismo isso é feito porque caso a matéria precise ser editada, para a chamada não fique sem sentido. Então, pensando isso no seu conteúdo, o que é que você pode fazer? Você pode começar trazendo a informação mais importante do seu post, para que se o usuário ler somente aquele início, ele já tem a informação mais relevante e depois você vai discorrendo isso.
Fazendo dessa forma, você vai ajudar o usuário a ter aquela informação relevante, mas você também potencializa o seu conteúdo para os mecanismos de buscas, porque você vai trabalhar uma série de outras palavras-chave que se você tivesse feito apenas 2 parágrafos, você não ia conseguir trabalhar. Então, trabalha com resumo, a informação mais importante, e depois você vai discorrendo e ajuda também a trabalhar a chamada cauda longa de palavras-chave no teu conteúdo. Então, não existe um modelo ideal de tamanho para o seu texto. O que existe é você focar na experiência do seu usuário, mas passar a informação mais relevante no menor espaço possível, e aí sim, você vai ter bons resultados com o seu conteúdo. Essa é a dica de hoje do Web Negócio. Eu te espero. Até a próxima. Fernandinha, voltando para o nosso papo, me dá aqui uma informação. Qual a diferença das mídias sociais de estratégia e planejamento? Ok, o planejamento de marketing, dentro dele existe um viés estratégico, que é aquele momento inicial dos 3 passos iniciais, né? Quando você faz a pesquisa de mercado, que envolve pontos fracos, pontos fortes, ameaças e oportunidades, também conhecido como análise SWOT, né? Que eu traduzi aqui para o português. Quando você faz a definição de objetivos e público-alvo, você está agindo de forma bem estratégica. Mas aí, quando você vai para as ações, você aplica nas ações estratégias que você usa nas mídias sociais, que também são diferenciadas. Então, a estratégia ela diferencia do plano porque ela está dentro do plano. E ela tem 2 momentos. Quando se trata de mídia social, ela tem um momento que você identifica a oportunidade de mercado, nesses 3 primeiros passos, e um momento que você utiliza as estratégias específicas de mídias sociais dentro das táticas. Quais são essas estratégias? Estratégia de fazer um tipo de ligação entre as visitações do seu site e o trabalho que você está fazendo na rede social. Isso é uma estratégia de mídias sociais, porque você aumenta a visitação do teu site a partir dessa ação nas mídias sociais. Existem outras inúmeras estratégias específicas. Então, ela está dentro do planejamento. A diferença é essa. Há empresas que não trabalham com a linha editorial, né? Trabalham com seus produtos, né? Com o objetivo de varejo mesmo. Elas precisam montar um calendário editorial para inserir esses conteúdos? Isso é uma boa? Como é que funciona? Exatamente. Eu costumo indicar que as pessoas comecem com um calendário social, um calendário de comércio, e vejam quais são os dias, quais são os pontos nesse calendário que seriam interessantes para o negócio dela, que está de acordo com os objetivos, com o público-alvo e com a mídia escolhida. Porque nas táticas, você escolhe a mídia que tem a ver com o teu negócio. Por exemplo, se eu trabalho com moda, o Instagram ele tem se destacado, né? Bastante. Então, por exemplo, você decide mais ou menos os dias que são importantes para ti e você trabalha a produção de conteúdo a partir desses dias. Dentro da própria empresa, você encontra conteúdos que você pode usar a seu favor. E aí é realmente importante que nas táticas você faça aquela planilha, né, com o que, quem, como, quando, periodicidade da publicação, que é a estratégia de conteúdo em si. Então, eu aconselho realmente a trabalhar com esse calendário. Essa parte da tática, ela é o que vai orientar o trabalho operacional, né? O analista, a pessoa que está ali no dia a dia publicando, ela tendo essa planilha bem definida, bem elaborada, ancorada com as estratégias, ele vai ter um trabalho bem mais facilitado. Fernanda, me fala um pouco sobre monitoramento. Assim, a gente vê aí que algumas mídias, né, a gente se destaca algumas redes sociais de outras, né? Se for falar de moda, a gente falou aqui de Instagram. Isso. Então, como é que funciona o monitoramento dessas mídias? Se também muda de uma para outra, né? Rede social para rede social. Isso. O monitoramento, Arenusa, apesar das mídias sociais elas aprimorarem as ferramentas delas de monitoramento, ele precisa ser analisado com cuidado. Por quê? Porque os conceitos mudam também. Por exemplo, no Facebook, quando eu estava dando aula, eu vi que os meus alunos tinham dúvidas assim: Fernanda, o que são essas conversações, né, Fernanda? Bom, as conversações, de acordo com o próprio Facebook que explica, são o quê? Curtições, são comentários, é um mix de coisa. E aí, o que é realmente? E o próprio Facebook está evoluindo para mostrar especificamente o que é cada coisa. Então, quando você está trabalhando com métricas, o cuidado que você deve ter é de analisar métricas qualitativas e quantitativas, que é o conceito geral, e de também saber o conceito que a mídia social aplica no que ela está te informando. Porque aí é que você vai conseguir fazer a análise correta. Porque o YouTube ele tem um método, né, ele parece muito, mas é o método dele. Tem nomenclaturas que modificam. O Facebook também, então fica atento a isso aí para você saber exatamente o que você está medindo. E tem que realmente trabalhar a análise, né? Porque quando você está no planejamento, é isso que vai contar, essa análise que você faz para você ver se as suas ações estão realmente funcionando no dia a dia.
Fernanda, muito obrigada. Assim, foi esclarecedor pra gente. Deixa teus contatos para quem quiser continuar com esse papo e tirar dúvidas contigo. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. O meu contato mais, assim, direto é o meu e-mail, que é Fernanda Aragão, só um A entre Fernanda e Aragão, @gmail.com. Tem também o meu telefone, que é 9651-6534. E assim, quem quiser me achar, só é colocar meu nome, Fernanda Boto Paz Aragão, no Google, que eu tô por lá também, com os meus blogs e o material que eu produzo. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Denise. Conectado, fica por aqui. Agora temos uma novidade. Além desse programa, você encontra outros conteúdos em nossa página tv.povo.com.br/conectado. A gente se encontra pela net. I saw the